Graça e paz, queridos irmãos. Nesta noite eu estou aqui junto com você para que possamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu peço até desculpas por não ter editado o vídeo antes. É que eu estava com um pequeno problema no aparelho celular. Mas eu quero falar com você hoje a respeito do acordo que foi assinado entre judeus e árabes. É interessante que muitas pessoas comentaram a respeito deste acordo. Eu quero deixar alguma coisa de suma importância sobre isto e também quero falar sobre outro assunto que coloca a igreja muito perto do arrebatamento. Então acompanhe comigo. Este acordo que foi assinado entre judeus e árabes não é o acordo dos 7 anos, que será feito nos tempos do fim, ou seja, da tribulação. Eu quero mostrar na palavra hoje para você sobre isto. Veja bem, no outro vídeo eu já falei sobre isto, mas não ficou muito claro, por isso agora vou mostrar na palavra, ok? E para isso vamos ler Daniel 9, versículo 27. Este texto que quero ler fala claro que o acordo de paz dos 7 anos de tribulação será assinado pelo anticristo. Portanto, ele já estará declarado e governando. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, versículo 27. Eu já falei sobre a abominação da desolação, que é o domo da rocha, na minha opinião, onde estava o segundo templo, ali em Jerusalém. Creio que o anticristo sairá dos otomanos e nós o veremos ainda como igreja tentando assumir o poder. Uma das coisas que acontece hoje com Israel é que o país não tem presidente da república, nem mesmo um rei, como na monarquia. O que eles têm é um primeiro-ministro. Ali em Israel, então, não tem presidente da república comandando o governo, nem reis, como em muitos países existem a monarquia, mas tem sim um ministro, um primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. O que a palavra de Deus nos diz? Diz assim: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafins. Oséias 3, 4. Então a palavra do Senhor, ela já estava prevendo que Israel iria ficar sem rei, como quando, na época dos patriarcas, quando Israel pediu a Deus um rei, o primeiro rei foi Saul, mas Deus não tinha este plano para Israel, porque o próprio Deus Pai queria governar os seus filhos, mas eles insistiram e por isso Deus permitiu que eles tivessem rei. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi. Mas hoje eu creio que a nação judaica, ela entende a palavra e eles não têm um rei, não têm um presidente que comanda todas as coisas. Mas é interessante notar que o anticristo, no tempo do fim, ele será esta pessoa. É por isso que o templo será construído, e esta construção poderá até ser construído pelo anticristo no início do seu governo, nos primeiros 3 anos e meio. Ele não vai declarar que é o Messias. Isto só vai acontecer nos últimos 3 anos e meio, quando ele receber a ferida de morte.
Neste momento, meus irmãos, será solto um anjo caído, que está preso no inferno. Depois que o anticristo receber a ferida de morte, este anjo que está acorrentado, de acordo com uma revelação que uma irmã teve, que é um monstro, um anjo que se tornou um monstro. Ele parece com o dragão, ele perdeu toda a glória celeste, ele vivia nos céus e foi expulso dali quando aconteceu a rebelião e desceu, assim como Satanás e muitos outros deles. Então ele está preso no inferno. E este anjo é também chamado de anjo caído, que foi expulso dos céus, junto com Lúcifer. É por isso que o templo será construído. O motivo é para que os sacrifícios que Israel fazia no tempo da lei dos profetas, ele precisa voltar a ser oferecido no terceiro templo, ali em Israel, que precisa ser construído. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Daniel 12:1. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12:7. Então você veja bem que isto vai acontecer no final da grande tribulação, quando Jesus aparecer em glória para trazer a recompensa para aqueles que viveram na tribulação, porque os salvos já terão recebido o galardão nos céus ao participar ali das bodas do Cordeiro. Então também vai acontecer a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios para o julgamento final, e também a ressurreição dos mártires da grande tribulação, para o seu galardão, aqueles que não negarem o nome de Jesus e forem mortos por ter a fé em Jesus Cristo. Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Sabemos que a igreja foi perseguida em todo o tempo da história da igreja, mas na grande tribulação a perseguição vai ser ferrenha. Também será neste momento que vão aparecer os 144.000 pregando em Israel. E também irá aparecer as duas oliveiras, que está agora diante do altar de Deus, que também irão anunciar que o reino de Jesus Cristo está às portas. Diz assim a palavra: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Note aqui uma coisa, a palavra aqui em Apocalipse 11, versículo 7, fala que a besta que sobe do abismo. Então, este será o anjo caído, de posse do anticristo. O anticristo vai receber esta possessão depois dos 3 anos e meio. Eles serão mortos, essas duas testemunhas, pelo anticristo, que já será o poder do inferno que estará no controle deste homem, que será possesso pelos anjos caídos, que está preso no inferno, como eu já disse. O sistema já está destruindo a fé em vários lugares, meus irmãos. Você vê que muitas igrejas estão com um número reduzido de pessoas e, em muitos lugares, muitas igrejas se fecharam. Na Alemanha, 70% das igrejas estão fechadas. A pandemia afastou os fiéis dos templos
e as igrejas sem dinheiro dos dízimos não conseguem manter abertas. Muitas igrejas já se transformaram em moradias, outras em residências, em academia, de ginástica, etc. O controle dos gastos diz que na Alemanha já começou um limite de compra. Era antigamente de 10 mil euros por família. Agora cada família só pode gastar 2 mil euros. Então você vê que as coisas estão se concluindo. O tempo do fim está se mostrando para nós. Até a minha igreja hoje, ontem, não teve culto, estão tendo um controle muito rígido. Existem países que estão já colocando o toque de recolher, obrigando as pessoas a ficarem em casa. Em outros países, estão prendendo pessoas por desobedecer às regras da saúde, não é? Por não usar máscara. E muitas coisas estão acontecendo, meus irmãos, que nós temos que observar, que estamos vivendo os tempos finais. O grito que a terra está demonstrando, o gemido da terra, furacões, tempestades, tsunamis, não é? Terremotos, vulcões entrando em erupção, e várias coisas estão acontecendo, tempestades de granizo, furacões no Brasil. Então são sinais que a terra está em dores de parto. Nós temos também visto que a vacina para a pandemia está em vários lugares muito adiantada. E essa vacina, ela vai chegar no Brasil. Já existem voluntários que estão testando várias marcas de vacinas de vários países. Então, como eu vejo a vacina? O problema que eu vejo nas vacinas não são a vacina em si, mas são os insumos que são importados. O que eu quero dizer com isso? Os insumos importados, meus irmãos, é o material que precisa ser colocado na vacina. Se o Brasil tivesse o know-how, tivesse a capacidade de fazer a sua própria vacina sem depender de nada, seria excelente, mas não é possível. O trabalho que o Brasil fará através da Fiocruz, através dos laboratórios, será de embalagem. Então, os insumos, ou seja, a medicação líquida, virá de outros países. É por isso que nós não sabemos ainda como vai ser. Precisamos ficar atentos e nós estamos aqui para despertar o povo de Deus, para levar o povo de Deus a meditar. E meditando na palavra do Senhor, nós temos que cada dia mais buscar a nossa comunhão com o Senhor, com o seu Espírito, na leitura da palavra, na oração, na comunhão, na adoração. Você pode estar em comunhão, orando no Espírito, em qualquer lugar que você esteja. Nós temos que estar no caminho, não podemos nos desviar do caminho. Tem muitas pessoas que dizem: eu sou da Igreja Batista, da Assembleia, da Metodista. O meu pastor é o pastor João, Antônio, não é? E vão dizendo nomes de pastores. A Bíblia fala, meus irmãos, que nós não devemos edificar a nossa casa na areia. E a areia, ela é tipificada na palavra de Deus como povos. Então, nós como igreja temos que estar edificados na rocha. E a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Então, você é crente? Crente em quê? Não em uma placa de igreja, mas sou crente em Jesus. Eu sou salvo por Jesus. E só a Ele, meus irmãos, nós devemos render esta adoração.
render esta consciência de saber que Ele é o Senhor da igreja e nós estamos na rocha que é o Senhor Jesus. Então, neste momento, eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e mais uma vez eu peço desculpa e fiz este vídeo aqui bem rápido que vou testar também para ver se eu consigo enviá-lo. Eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.